Meus irmãos, quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Quero te pedir para tomar o seu assento, por gentileza. Eu estou feliz em estar aqui novamente com os irmãos, depois aí de 75 dias praticamente, ou até mais. Acredito que está bem aproximado desse número. Estamos de volta a essa casa aqui, o primeiro culto, depois que nós sofremos um acidente, que eu tenho a oportunidade de estar aqui com os irmãos participando. E muito me alegro, né, por essa oportunidade. Na verdade, essa semana, ontem, né, antes de ontem, eu fui levar a Raquel em Itapira. Não espante, não. E tinha 70 dias, irmão, quando eu ia lá, ué. Vocês não podem falar nada, não. Eu fiquei mais de 70 dias sem Itapira. E eu fui levar ela lá e nisso o pastor tinha me convidado para estar ministrando e eu levei e retornei porque para nós é um privilégio muito grande poder partilhar aqui da palavra de Deus com a igreja, né? Então nós viemos e logo após eu vou retornar para ver ela de novo, que eu já estou com saudade, ela, o Tito, mas eu quero aqui externar a nossa gratidão, o Timóteo, externar a nossa gratidão, primeiramente a Deus pela vida. Dia 3 de setembro, estávamos com uma agenda no município de Jussara, e quando nós estávamos indo para ministrar em uma vigília, nos envolvemos num acidente grave, mas Deus ele poupou a nossa vida. Infelizmente, a outra pessoa envolvida veio a falecer, não resistiu, mas Deus poupou a mim e a minha família, e eu sou grato a Deus por isso. Foi um processo doloroso, uma experiência que a gente quer que ninguém passe por ela, mas em todo o tempo nós vimos o cuidado de Deus, a mão de Deus. Eu falava com a Raquel desde o primeiro momento, desde o livramento, desde o primeiro socorro, quando chegou e nos conduziu para o município de Itapirapuã, desde a vinda para Goiânia, quando nós chegamos, e Deus ele me levou a uma experiência muito forte, porque às vezes a gente confia no recurso que a gente tem, às vezes a gente confia nas condições, no plano, em tudo. E quando nós recebemos ali os primeiros atendimentos, e a médica falou, olha, o estado é grave, porque o bebê estava com 31 semanas, o Timóteo estava com várias lesões internas, mas nada dava para comprovar, porque nenhum exame era possível fazer no município. Logo, então, eu solicitei que a médica solicitasse a ambulância da Unimed, para que a Raquel viesse e recebesse ela mais o Timóteo, como tem um plano, que eles não entrassem na regulação e recebessem o melhor atendimento, vamos dizer assim. E por incrível que pareça, nós não conseguimos contato com a Unimed. Por incrível que pareça, quando o bombeiro que foi solicitado pelo nosso pastor esteve no município e trouxe tanto a Raquel mais o Timóteo, foi eles que estavam num estado mais grave, e chegaram nas unidades da Unimed, nos prontos-socorros, nós não fomos atendidos, eles recusaram o atendimento, e é interessante que naquele momento eu falava, vai ter o melhor atendimento, mas foi interessante que foi encaminhado para a rede pública, e na rede pública, quando nós chegamos, eu cheguei, quando a minha esposa chegou, quando o Timóteo também foi recusado e foi para o UOL, quando a gente chegou nesses lugares, tinha pessoas que Deus tinha colocado lá para nos receber. Então, o cuidado de Deus em todo o tempo. E eu bendigo a Deus por isso, porque Ele é quem faz, Ele é quem cuida, e não nós. O recurso nosso, diante de determinadas situações, é muito limitado, mas a provisão dEle não. E em tempo todo Deus esteve cuidando. Então, eu louvo a Deus. Louvo a Deus pela vida da minha família, que desde o primeiro momento esteve com a gente, família sanguínea.
meu irmão, meus irmãos, meus pais, meu sogro. A minha esposa, confesso para vocês, sabia que eu tinha uma mulher grande em casa. Não só em estatura, né? Mas confesso que como pai, o meu coração naquele momento ficou muito apavorado. Em ver o filho, olhando para o bebê, a barriga toda machucada. Mas Deus deu uma tranquilidade para Raquel. Enquanto eu pensava em hemorragia interna, o Timóteo orava pedindo perdão. Deus, perdoa porque eu vou morrer. É crente mesmo esse menino. Deus, perdoa, Jesus, perdoa que eu estou morrendo, pai. Estou ficando sem ar, boca sangrando. Eu falava, Jesus, é hemorragia interna. Estanque isso aí. A Raquel, calma, vai dar tudo certo. Calma, 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 calma. E assim, uma mulher gigante. Trouxe muita tranquilidade, muita calma, em todo o tempo. E eu, como pai, mais aflito um pouco. Mas Deus sabe. E esse mesmo, o Timóteo, top demais. Os primeiros dias tudo muito difícil. E é interessante que um dos primeiros questionamentos dele, quando a gente chegou no hospital, nós oramos dentro do carro. Chegando no hospital, nós oramos também. E ele fez uma pergunta, falou, pai, se Deus estava com a gente, por quê? Por quê? Naquela hora, falei, filho, o fato de sermos não nos isenta de dificuldades. Jesus passou dificuldades, aflições, os discípulos, os que Jesus mais amava. Mas a maior prova que Deus estava é porque nós estamos vivos. E ele falava, pai, mas e meu dente que quebrou? Você não vai arrumar nunca. Isso aí vai ser a marca. Assim como a hora que eu cheguei ali, os irmãos falaram, você é Jacó, hein? Puxando a perna, né? Falei, não, irmão, era Jacó. Depois do acidente, depois da marca, agora é Israel. Vem com Jacó, mas não. Falei, filho, isso aí vai ser uma marca que você vai carregar para toda a sua eternidade. Entendendo que nesse dia, Deus deixou um sinal na sua vida e dizendo que nesse dia Ele poupou a sua vida. E um menino muito incrível, que nos primeiros dias foi tudo mais difícil, até você se adaptar, né? Filho, precisa banhar. Quem vai banhar o papai é você. E ele banhava com muita alegria e muito prazer. Às vezes até querendo impor, danando. Falou, o pai aqui é eu, rapaz, não é você não. Quieta, você não ajuda. Meu filho é um gigante. Amados, e a família, os nossos pastores, como os nossos pastores foram fundamentais nesse processo. Demais, Desde o primeiro momento da primeira ligação, quando a gente chegou em Goiânia, em cada local, em cada hospital onde nós chegamos, tinha um pastor para nos receber, para dar o apoio, dizer, olha, nós estamos juntos. Como foi fundamental. E a família AD Trindade, não tem nem como falar. Nosso muito obrigado por todas as orações, que eu sei que a igreja orou, esteve orando. E outra, não foi só orações. Tinha dia que a gente levantava, tinha uma mesa de café da manhã posta. Os irmãos falavam, pastor, eu vou ir tomar café com o senhor. Não, era pudim. Vocês estão entendendo que dificuldade que foi? Pudim. Tinha dia que a Raquel falou, você não vai comer, eu falei, filha, 60 dias parado, só comendo, se eu vou rolar aqui. Era pudim, era bolo. Chegava, então assim, a igreja demonstrando o seu amor, o seu carinho, os irmãos, e o nosso muito obrigado. Nosso muito obrigado. Por vezes impossibilitados de locomovermos, alguns aqui da igreja, irmãos, que se prontificaram. Fala, pastor, se precisar ir para o médico, eu estou aqui. E a gente, de fato, precisou e ligava. E os irmãos muito prontamente nos atendiam. Obrigado pelas visitas, pelas orações. Obrigado mesmo, viu? Vocês foram fundamental nesse processo que nós passamos, para a nossa recuperação. E
glória a Deus, porque com 31 semanas, quando a Raquel chegou no atendimento, os médicos disseram que teria que fazer a injeção para amadurecer o pulmão do bebê, do Tito, honrado por Deus, e assim fizemos, porque havia uma possibilidade, né, de uma antecipação do parto, o neném vir prematuro, e ele esperou. Deus fez com que ele esperasse o dia certo, a hora certa, e o Tito veio para a honra e glória do Senhor. Bonito, irmãos. Igual o pai. Eu falo, mas como é que parece desse tanto? Lindo. Só não tem, capaz não tem tanto cabelo igual ele. Tem, mas é lindo, né? E eu apresentei o Tito a Deus quando eu peguei e falei, filho, você já tem testemunho, você vai de fato honrar a Deus com a sua vida, você vai ser vaso de honras na mão do Senhor. Tanto ele quanto o meu filho Timóteo, né? Os dois são um presente de Deus muito grande, e nós temos entregado eles ao Senhor para serem bênção para essas gerações vindouras. Então aqui a nossa palavra de gratidão a todos, a igreja e a todos os irmãos que oraram e nos abraçaram, que ligaram, tá? Que nos deram uma palavra de apoio, de ânimo. Nosso muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês, muito, muito mesmo, tá? Amo vocês. E é interessante que a minha sogra sempre ora para a gente ir embora. Eu falo, sogra, é difícil porque a senhora ora aqui, tem meia dúzia orando para a gente ir embora, e lá tem 1000 orando para não. Aí quando foi esses dias, ela estava aí, a hora que a igreja, né, presente, como esteve, ela falou assim, olha, vou parar de orar. Essa igreja de vocês é muito boa. Esse povo ama demais. Vocês são muito amados por esse povo. Nem vou querer que vocês vão embora mais. Eu falei, não, sogra, não cessa não. Mas isso é só para externar aqui a nossa gratidão.